Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente tem um cenário imediato que nos leva diretamente para o Couto Pereira. O São Paulo enfrenta o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, mas, como costuma acontecer no meio desse nosso calendário que é bem implacável, a manchete real não é sobre quem vai entrar em campo, é sobre quem ficou lá na capital paulista. Quem ficou no sofá, né? Pois é, o clube decidiu, sabe, entrar com uma formação fortemente desfalcada mesmo, preservando os principais atletas. E isso já joga na mesa a nossa questão central de hoje. É estrategicamente e até intelectualmente defensável o São Paulo poupar os titulares agora e assumir um risco gigantesco de deixar pontos pelo caminho no Brasileirão só para focar todas as energias na semifinal do Campeonato Paulista no domingo contra o rival Palmeiras? Eu estou totalmente convicta de que sim. O pragmatismo tático e a biologia exigem essa priorização para evitar perdas irreversíveis num torneio eliminatório. Bom, é uma satisfação imensa estar aqui para essa troca. E, olha, eu vejo isso por um ângulo bem diferente. Meu argumento é muito mais focado na consistência a longo prazo, sabe? Eu acredito que sacrificar pontos no Campeonato Brasileiro de uma forma tão prematura é um erro conceitual grave. É um jogo de azar perigosíssimo que, historicamente, cobra um preço altíssimo quando a gente chega ali na reta final da temporada. Então vamos colocar as cartas na mesa logo de cara. Para mim, a comissão técnica está agindo com uma precisão de sobrevivência. A gente sabe muito bem que um clássico eliminatório como a semifinal de domingo, um choque-rei decisivo, não permite margem para erro, ou para jogador atuando a, 80% da capacidade. Num campeonato de pontos corridos, você tem resiliência. Num mata-mata, um erro bobo por fadiga muscular e acabou o seu semestre em 90 minutos. Mas espera, o campeonato... E só para completar, não estamos falando de uma teoria abstrata de desgaste de um técnico que simplesmente acordou com vontade de rodar o elenco. A prova disso está lá no departamento médico. O desfalque já confirmado do Danielzinho é o sintoma claríssimo de que o grupo já opera no vermelho. Escalar força máxima hoje no Sul seria uma negligência irresponsável. Poupar os caras não é jogar a toalha, é pagar um seguro de vida, entende? Você aceita o risco de perder 3 pontos hoje para garantir que os seus ativos milionários não rasguem a coxa antes de um jogo que define o ano financeiro e anímico do clube. Olha, eu entendo perfeitamente a lógica médica por trás disso. E ninguém aqui está sugerindo que se ignore o departamento físico. Eu não sou nenhum negacionista de fisiologia. Mas a matemática do Brasileirão simplesmente não perdoa. 3 pontos contra o Coritiba valem exatamente a mesma coisa que 3 pontos num clássico contra o Flamengo, lá na 30ª rodada. Quando você entra em campo assumidamente desfalcado, com um time reserva que mal joga junto, você não está apenas descansando titulares, você está ganhando fôlego. Não, você está criando uma cultura de que o torneio nacional é descartável nesse momento. E a história da nossa liga está cheia, mas cheia de exemplos de times que fizeram exatamente essa escolha. Eles abandonam o início do campeonato, perdem contato com aquele pelotão de frente e quando tentam recuperar o terreno em outubro, o estrago já está feito. Aqueles pontinhos bobos deixados lá no Couto Pereira viram a diferença entre uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e um fracasso total no planejamento do ano seguinte. Eu entendo por que você pensa assim, mas me deixe dar uma perspectiva diferente. Pensa no peso institucional de um clube gigante. O cálculo de risco ele não é só uma planilha de Excel com pontos corridos e tabela matemática. Tem um fator psicológico que no futebol brasileiro engole qualquer planejamento num piscar de olhos. Se o time titular joga hoje no Paraná, sofre num gramado pesado, tem aquele desgaste logístico terrível da viagem e chega no domingo sem a explosão necessária, uma eliminação para o Palmeiras não é só uma derrota esportiva. É um evento catastrófico. Catastrófico é uma palavra forte. Mas o ambiente desmorona. A pressão em cima da diretoria se torna absolutamente insustentável na segunda-feira de manhã. A comissão técnica sabe que o custo de cair no domingo por pura exaustão justificaria aos olhos da sobrevivência no cargo qualquer tropeço em Curitiba. Essa preservação é um escudo para o próprio projeto do treinador continuar existindo. Desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê.
Esse seguro de que você fala muitas vezes tem o efeito diametralmente oposto. Essa ideia de que o clássico justifica jogar o brasileiro no lixo por uma rodada é o que mantém os clubes brasileiros rodando em círculos há anos. Se a gente analisar o efeito cascata de uma derrota hoje, o cenário não é nada animador. Digamos que esse time reserva entre em campo, jogue mal e perca de forma contundente, porque, claro, não existe entrosamento, o ambiente para o treino de sexta-feira não vai ser de um elenco descansado e confiante. Vai ser de cobrança. Exatamente, vai ser um ambiente de desconfiança pesada. A torcida já começa a cornetar na rede social, a mídia levanta dúvidas sobre a profundidade do elenco, a pressão para o choque rei não diminui só porque os titulares ficaram em casa no sofá, ela multiplica. A narrativa vira instantaneamente: abrimos mão de 3 pontos no Brasileiro por causa de domingo, então agora é obrigação amassar o Palmeiras. Isso é uma âncora gigantesca no pescoço dos titulares. Eu admito que é uma faca de dois gumes. Com certeza. Mas a biologia moderna do esporte, ela tirou essa caneta da mão do treinador de forma definitiva. Antigamente, você tinha o técnico conversando com o jogador no corredor do vestiário e perguntando: "E aí, tá inteiro para jogar?" Hoje não. Hoje a tecnologia mapeia cada célula do cara. Os dados de GPS da última partida, a termografia que mostra lá em vermelho os pontos de inflamação no corpo do atleta, os exames de sangue para medir o CK, aquela enzima que aponta o nível de dano muscular, tudo isso formata a escalação. Quando o médico bota o relatório na mesa e diz que tem 80% de chance de estourar o posterior da coxa do principal meia, o técnico não está mais escolhendo rodar o elenco. O corpo humano gritou e ele teve que obedecer. O investimento absurdo num plantel de 30 jogadores é justificado exatamente por essas horas. Claro, e como eu disse, os dados são cruciais, mas a grande questão é o ecossistema tático que você cria ao fazer isso de uma forma tão radical. O problema não é você trocar 2 ou 3 peças pontualmente para gerenciar esse CK alto. O problema é quando o São Paulo tenta trocar o time inteiro de uma vez, que é o que a gente vai ver hoje. Colocar 11 caras que mal treinam no mesmo time lá no Couto Pereira não é rotação de elenco, é quase um teste cego de sobrevivência. É como pedir para uma banda tocar no Rock in Rio sem nunca ter feito um ensaio completo juntos. Essa analogia é excelente. Realmente, falta aquele automatismo, a sincronia fina. Falta tudo, porque o futebol moderno não é pebolim, onde o bonequinho de trás faz a mesma coisa se você só trocar a cor da camisa dele. É um sistema altamente complexo. Esse time B não tem os mesmos gatilhos de pressão pós-perda, não tem a mesma cobertura defensiva intuitiva que os titulares construíram em meses. Então, você não está realmente testando a profundidade do seu elenco hoje. Você está jogando seus reservas aos leões, sem a estrutura coletiva que faria com que eles parecessem bons jogadores. É por isso que o torcedor fica furioso na arquibancada e diz que os reservas não prestam. Eles prestariam se entrassem num time já estruturado, com 1 ou 2 mudanças, e não num catadão improvisado. Mas aí nós entramos num ponto fascinante, que é justamente quem compõe esse catadão, como você chamou. Isso nos levanta a questão de quem vai a campo assumir essa bucha hoje. E para mim, o melhor exemplo do risco e da oportunidade desse time alternativo seria o Alisson. A gente sabe que ele está fora do jogo de hoje por conta de uma virose de última hora, não viajou com a delegação para o Sul. E na minha leitura, do ponto de vista da gestão de pessoas e de ativos, isso é um desastre absoluto para o clube. Um desastre! Olha, eu diria que essa virose foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele nesse exato momento. Deixa eu te explicar o porquê eu vejo isso como um atraso absurdo para a carreira dele no São Paulo. Nós todos sabemos do elefante na sala. A transferência quase concretizada para o arquirrival Corinthians, que melou ali no último segundo burocrático. A relação dele com as arquibancadas está em frangalhos, o cara está sem ritmo de jogo e com a confiança totalmente no chão. Esse jogo de hoje contra o Coritiba, longe da pressão asfixiante de um Morumbi lotado, era o laboratório perfeito para ele. Ele precisava suar a camisa, acertar uns passes no meio de campo, dividir umas bolas duras e sentir que é jogador de futebol de novo. Era a chance de começar a limpar a ficha dele sem ter 60 mil torcedores exigindo explicações a cada erro de domínio. A ausência dele hoje trava completamente a reintegração de um ativo financeiro e técnico que é muito importante. Esse é um argumento até convincente, eu concordo que ele precisa de minutos. Mas você já considerou a panela de pressão que aguardava ele lá?
Você mesma concordou comigo há poucos minutos que o time que vai a campo hoje é desentrosado e altamente propenso a falhas. Colocar o Alisson nesse exato contexto é jogar gasolina no incêndio. Ele já carrega um peso psicológico colossal por essa quasida ao Corinthians. A mídia inteira e a torcida organizada estão procurando o menor pretexto para crucificar o cara. Imagina a cena. O São Paulo improvisado começa a tomar um baita sufoco no meio-campo, as linhas se afastam, o time não consegue sair jogando de jeito nenhum, e aí o Alisson erra um passe bobo na intermediária que vira o gol do Coritiba. É um risco inerente à profissão dele. Mas é um risco totalmente desproporcional. A narrativa hoje à noite, nos programas esportivos, não seria de que o time reserva não tem entrosamento. A narrativa seria, de forma exclusiva, o Alisson tá com a cabeça no Corinthians, ele não quer vestir mais essa camisa, ele entregou o jogo, seria o fim definitivo da passagem dele pelo clube. Ao ficar de fora hoje por essa virose, ele foi blindado por puro acidente de um cenário que era altamente desfavorável. Ele ganha uma semana para quem sabe ser integrado mais à frente no Morumbi. Sim, vai ter pressão, mas rodeado pelos titulares que dominam a posse de bola e podem maquiar qualquer falta de ritmo inicial dele. Ele precisa de um time funcional ao redor dele para recuperar a confiança, não de uma fogueira tática no Sul. Olha, a ideia de que a virose foi uma bênção disfarçada faz muito sentido quando você desenha o pior cenário possível. Mas eu particularmente acho que superproteção cria jogadores que não conseguem lidar com a adversidade real do jogo. Em algum momento, ele vai ter que calçar a chuteira e encarar a realidade, seja num time redondinho ou num time quadrado. Se você é um jogador profissional do nível do São Paulo, ganhando o salário que ganha, você tem que ser capaz de jogar contra o Coritiba e entregar o mínimo de dignidade técnica, independentemente de quem está do seu lado. Mas o fato da gente estar gastando tanto tempo dissecando as ramificações de poupar o elenco só escancara como o nosso calendário é um cobertor curto impiedoso. O Carvajal reclamou que não tinha o tempo para treinar jogadores em profundidade. Eu acho que isso, se realmente for verdade, pode prejudicar bastante o desenvolvimento dos atletas ao longo do ano. O cobertor é curto para todo mundo, essa é que é a verdade. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, todos eles enfrentam a mesma maratona alucinante de jogos, viagens e pressão contínua. A diferença entre quem levanta as taças grandes em novembro e quem fica pelo meio do caminho é exatamente a forma como você lida com esse cobertor. A minha defesa mais contundente pela constância é essa. Você não pode tratar o campeonato nacional como um laboratório de pré-temporada só porque tem uma semifinal no domingo. As equipes que conseguem incutir uma mentalidade forte de que toda rodada importa, de que o sistema de jogo é maior que as peças individuais, são as que sobrevivem e dominam a longo prazo. Se o modelo do treinador entra em colapso total só porque os 11 titulares não estão em campo, o problema é puramente estrutural. Não é culpa do calendário. Talvez o modelo não entre em colapso total, mas a qualidade de execução fatalmente cai. E é essa queda de rendimento que o departamento médico, com todos aqueles exames e dados que a gente mencionou antes, tenta evitar ao máximo no jogo de domingo. A gente está girando em torno dessa balança de prioridades. Para sintetizar as nossas visões aqui, eu continuo firmemente acreditando que o sacrifício temporário de hoje é o pedágio que o futebol brasileiro exige para que você não chegue no domingo contra o seu maior rival moderno com sem pernas para acompanhar a intensidade absurda do jogo. O São Paulo está apostando todas as fichas de que uma vitória no Choque Rei apaga completamente qualquer ruído que um empate ou derrota lá em Curitiba possa gerar hoje à noite. O foco total é o mata-mata, porque é ali que os corações são conquistados ou partidos de vez. E eu mantenho a minha perspectiva de que essa é uma aposta muito perigosa e muitas vezes ilusória. A abordagem mais sustentável para o sucesso de um projeto de futebol é não abandonar pontos de forma deliberada logo no início da maratona. As tabelas dos campeonatos não perdoam e elas não esquecem as partidas em que você mandou uma equipe completamente desconfigurada a campo. A coesão de um elenco de futebol não tem um botão de liga e desliga que você aperta quando convém. Quando você quebra o ritmo competitivo de um grupo inteiro, às vezes demora semanas para reconectar todo mundo na mesma página. E é exatamente esse choque constante de ideias que torna as decisões táticas de beira de campo tão fascinantes de se analisar, né? Nós podemos debater modelos exaustivamente, prever comportamentos e discutir biomecânica o dia inteiro.
Mas o que é inegável é que o juiz final do futebol é a bola na rede, é o resultado. O desfecho de domingo vai ditar de forma impiedosa a narrativa retrospectiva dessa escolha de hoje. Se o São Paulo reserva surpreende o Coritiba agora e os titulares amassam o Palmeiras no domingo, o treinador vai ser tratado pela imprensa como um gênio da logística esportiva. Com toda certeza. Agora, se a estratégia ruir, se perderem pontos valiosos hoje e forem eliminados no domingo por um mero detalhe tático, o peso das críticas sobre esse laboratório no Paraná vai ser avassalador. O futebol cobra suas contas com uma rapidez assustadora. Acompanhando cada desdobramento para entender o impacto real dessas escolhas na temporada. E agora, o momento mais importante para nós. Queremos ouvir de vocês que estão acompanhando a nossa análise até aqui. Deixe nos comentários de onde você está falando e nós responderemos ao seu comentário direto lá na seção de respostas. É isso aí, pessoal. Participem com a gente, o debate só enriquece. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as nossas notícias e os nossos debates diários. Agradecemos muito a sua companhia e o seu tempo de sempre. Um grande abraço a todos, continuem vivendo e pensando futebol. Até a próxima!